Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, e suas alterações. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, é a principal legislação brasileira que regulamenta o tratamento de dados pessoais, tanto no setor público quanto no privado. Inspirada no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados GDPR, da União Europeia, a LGPD estabelece regras para o tratamento de dados pessoais com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade dos indivíduos. Objetivo da LGPD. A LGPD foi criada para garantir que os dados pessoais dos cidadãos brasileiros sejam tratados de maneira segura, transparente e em conformidade com a lei. Ela estabelece direitos aos titulares dos dados e obrigações às organizações que tratam esses dados, buscando evitar abusos, como vazamentos de informações, uso indevido de dados e outras práticas que possam comprometer a privacidade dos indivíduos. Abrangência da LGPD. A LGPD aplica-se a qualquer operação de tratamento de dados pessoais realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica, de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que a operação de tratamento seja realizada no território nacional. A operação de tratamento tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. Os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional. A LGPD não se aplica a situações como o tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Tratamento de dados realizado para fins exclusivamente jornalísticos, artísticos ou acadêmicos. Tratamento de dados pessoais realizados para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais. Definições importantes. A LGPD traz definições fundamentais para o entendimento de seus dispositivos. Dado pessoal. Qualquer informação relacionada a uma pessoa natural, identificada ou identificável, como nome, CPF, endereço, e-mail, telefone, etc. Dado pessoal sensível. Dados sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico. Titular dos dados. Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. Controlador. Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Operador. Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Encarregado. DPO. Data Protection Officer. Pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANID. Princípios da LGPD. A LGPD estabelece princípios que devem ser observados no tratamento de dados pessoais. Finalidade. O tratamento de dados pessoais deve ter uma finalidade legítima, específica, explícita e informada ao titular dos dados. Adequação. O tratamento deve ser compatível com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento. Necessidade. O tratamento deve se limitar ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades. Livre acesso. O titular dos dados deve ter garantido o direito de acessar,
de forma facilitada e gratuita, as informações sobre o tratamento de seus dados. Qualidade dos dados. Os dados pessoais devem ser exatos, claros, relevantes e atualizados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento. Transparência. O tratamento deve garantir ao titular informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e seus agentes. Segurança. Os dados pessoais devem ser tratados de forma segura, protegidos contra acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Prevenção. Medidas devem ser adotadas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. Não discriminação. O tratamento de dados pessoais não pode ser realizado para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Responsabilização e prestação de contas. Os agentes de tratamento devem demonstrar a adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais. Direitos dos titulares dos dados. A LGPD confere uma série de direitos aos titulares dos dados, que são essenciais para garantir a proteção da privacidade e o controle sobre suas informações pessoais. Confirmação de tratamento. O titular tem o direito de saber se seus dados estão sendo tratados. Acesso aos dados. O titular pode solicitar o acesso aos seus dados pessoais que estão sendo tratados. Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. O titular tem o direito de solicitar a correção de seus dados pessoais. Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários. O titular pode pedir que dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a LGPD sejam anonimizados, bloqueados ou eliminados. Portabilidade dos dados. O titular tem o direito de solicitar a transferência de seus dados pessoais a outro fornecedor de serviço ou produto. Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular. O titular pode solicitar a exclusão de seus dados pessoais, exceto nas situações previstas na LGPD. Informação sobre compartilhamento de dados. O titular tem o direito de ser informado sobre o compartilhamento de seus dados pessoais com terceiro. Revogação do consentimento. O titular pode revogar seu consentimento para o tratamento de seus dados pessoais a qualquer momento. Obrigações dos controladores e operadores. Os controladores e operadores de dados têm várias obrigações sob a LGPD para garantir o cumprimento das normas e a proteção dos dados pessoais. Obter o consentimento do titular. Quando necessário, o consentimento para o tratamento de dados deve ser livre, informado e inequívoco. Garantir a segurança dos dados. Medidas de segurança apropriadas devem ser adotadas para proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados, destruição acidental ou ilícita, perda, alteração, comunicação ou difusão. Comunicar incidentes de segurança. Em caso de incidentes de segurança que possam acarretar risco ou dano relevante aos titulares, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, e os titulares devem ser informados. Elaborar relatórios de impacto. Em certos casos, o controlador deve elaborar relatórios de impacto à proteção de dados pessoais, que analisem os riscos e as medidas mitigadoras para o tratamento dos dados. Nomear o encarregado de dados, DPO. Os controladores e operadores devem designar um encarregado de dados, responsável pela comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a ANPD. Sanções e penalidades. A LGPD estabelece sanções para o descumprimento de suas disposições, que podem ser aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. Advertência com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas. Multa simples, multa de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado
grupo ou conglomerado no Brasil, limitada a R$ 50 milhões por infração. Multa diária. Multa diária, observado o limite total de R$ 50 milhões. Publicização da infração. Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada sua ocorrência. Bloqueio dos dados pessoais. Bloqueio dos dados pessoais, a que se refere a infração até sua regularização. Eliminação dos dados pessoais. Eliminação dos dados pessoais, a que se refere a infração. Dicas para memorizar o que mais cai em concursos sobre a LGPD. Definições importantes. Memorize as definições de dado pessoal sensível, controlador, operador e encarregado, DPO. São conceitos frequentemente cobrados em provas. Princípios da LGPD. Decore os princípios fundamentais como finalidade, adequação, necessidade, segurança e transparência. Questões sobre esses princípios são comuns. Direitos dos titulares. Entenda os direitos dos titulares de dados, como acesso, correção, eliminação e portabilidade dos dados. Saber aplicar esses direitos em situações hipotéticas é essencial. Obrigações dos controladores e operadores. Foque nas obrigações, especialmente sobre a necessidade de consentimento, comunicação de incidentes e nomeação de um DPO. Sanções. Conheça as sanções previstas na LGPD, como advertência, multa e publicização da infração. Essas penalidades podem ser temas de questões. Descrição para o vídeo.